Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Antes de iniciarmos o comentário do capítulo 25, gostaria de refletir um pouco com os amados sobre o período de 2 anos que Paulo esteve preso em Cesareia. Não deve ter sido nada fácil ser acusado injustamente, sem apresentação de provas, e ficar preso por tanto tempo. E o tempo na prisão deve ser algo terrível, porque as horas devem passar lentamente. O que fazer quando nos deparamos com algo que nos faz parar? Num momento que as ideias divagam e os pensamentos se contradizem? Certamente, Paulo buscou estar ainda mais na presença do Senhor. Se fortaleceu em oração e em cânticos de louvor. Mas o que também percebo é que Paulo não deve ter suportado tudo isso sozinho. Certamente os irmãos o visitavam, o animavam e estavam também presentes, ajudando a carregar esse fardo tão pesado. Sim, a igreja estava presente junto com Paulo. Como então poderia Lucas ter descrito com precisão todos estes acontecimentos? Paulo não estava só. O amor de Deus a ele era demonstrado através da atitude dos irmãos em não abandoná-lo, em estarem próximos, juntos, algumas vezes em oração ou em lágrimas, ou conversando sobre a palavra de Deus, sobre os grandes feitos de Jesus. Não somos autossuficientes. Somos um corpo com muitos membros, e cada membro tem a sua importância e seu valor. Sigamos então comentando sobre a leitura de Atos capítulo 25. Pórcio Festo, ou simplesmente Festo, que substituiu Félix como governador de Cesareia, apenas 3 dias depois do início do seu mandato, ele viaja até Jerusalém. Primeiro, por causa dessa inabilidade de Félix em lidar com as questões políticas e os conflitos, ele é deposto do cargo, e então Festo, que é da nobreza romana e possui uma melhor habilidade em lidar com os conflitos, é enviado para assumir o governo no lugar de Félix. Uma das características de Festo é não ficar procrastinando, ou seja, deixar as coisas para depois. Ele quer resolver rápido. Por isso que em 3 dias sobe para Jerusalém. Uma comitiva de sacerdotes e de dirigentes judeus vão falar com Festo sobre o principal assunto daquela época, Paulo. Não havia mais nenhuma questão política ou social, ou necessidade a ser apresentada. Parecia que o único problema existente para o povo judeu em Jerusalém era Paulo. Nos versículos de 3 a 6, vemos a habilidade com a qual Festo lida com a situação. Ele recebe o pedido de um favor, de simplesmente trazer Paulo de volta para Jerusalém para ser julgado no Sinédrio, mas sendo que, na verdade, a intenção era outra. Festo então diz: não precisa. Paulo está lá em Cesareia. Eu estou aqui e logo vou voltar para Cesareia. Então vamos todos juntos para Cesareia e lá ouviremos os 2 lados. E 10 dias depois, vão todos para Cesareia. E no 11º dia, começa tudo de novo. Podemos perceber aqui que parece que tudo se repete. São as mesmas acusações falsas, são os mesmos planos malignos para matar Paulo, porque não basta para os judeus mantê-lo preso. Eles querem a morte, eles querem ver sangue, eles querem punição exemplar. Para alguém
que não havia cometido nada daquilo que eles o estavam acusando. Festo, querendo agradar os judeus, pergunta para Paulo se ele quer ir para ser julgado em Jerusalém. E é nessa hora que Paulo, em sua defesa, apela para César. E através do conselho de Festo, fica decidido então que Paulo vá para Roma. Lembram da promessa de Deus que ele, Paulo, não iria perecer em Jerusalém, mas que o Senhor o enviaria a Roma? Deus promete, Deus cumpre. Amados, sobre as atitudes dos judeus, vemos o que o pecado faz. O pecado cega, o pecado prende, o pecado escraviza e não permite que a pessoa possa enxergar a verdade diante dela. Quem anda em pecado, quem vive no pecado, anda como quem está tateando no escuro da noite. Mas quem anda na luz, como ele, Jesus na luz está, vê as coisas com clareza de quem anda de dia. Mas por que então que as pessoas continuam pecando? Porque o pecado também causa uma satisfação momentânea. Como para aqueles homens que tentavam matar Paulo. A satisfação deles era tramar sua morte, era fazer tudo o que estivesse ao alcance para o destruir, para acabar, para dar fim à vida de um homem. É essa percepção de que o certo é errado e o errado é que está certo. Uma intolerância com as coisas de Deus, mas que tolera tudo que é mundano e pervertido. Assim é o pecado. Vejam, meus amados, que 2 anos se passaram e os judeus, mesmo assim, não se permitiram ser libertos. Ficaram remoendo, amassando, não deixaram suas emoções e sentimentos serem tratados. A escravidão do pecado, fazendo com que a mentira e as calúnias petrificassem seus corações. Olhemos nós para as Escrituras Sagradas. Se confessardes os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te purificar de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse fardo de pecado não é mais nosso. Devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A partir do versículo 13, diz que o rei Agripa, que neste caso é Agripa II, porque o rei Agripa I já havia morrido, e sua irmã Berenice chegam em Cesareia. E por ficarem muitos dias por lá, Festo resolveu contar sobre a condição de Paulo, que Félix não tinha resolvido nada e que ele, Festo, tentou ser ágil em buscar uma solução, e que apesar dos judeus estarem clamando por sangue, ele não via nada de que Paulo tenha feito que fosse digno de morte. Mas, agora que Paulo apelou para a corte de César, iria enviá-lo, mas precisava escrever uma carta adequada a César. E aí pede ajuda ao rei Agripa II na instrução dessa carta. E assim termina o capítulo 25. Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.